Então, na semana passada, acredito eu, seguindo o cronograma que nós temos, né, da catequese, tanto esta, que acontece aqui no CDB, quanto a catequese que acontece lá na Nossa Senhora da Lampadosa, que nós começamos ontem, né? O primeiro tema, quem estava na semana passada pode nos ajudar a lembrar, foi... Alguém lembra? O homem é coragem. É capaz de Deus. E aí, quando a gente fala, bem brevemente, que o homem é capaz de Deus, nós entendemos que o homem é capaz de alcançar a existência de Deus por meio da razão. Alguém tem dúvida disso? Como? De muitos modos. São Tomás de Aquino, né, doutor da igreja, doutor angélico, escreveu, por exemplo, as 5 vias, com as quais ele comprova racionalmente que Deus existe, que é possível chegar à existência de Deus. Infelizmente, eu não trouxe o livro hoje para ler alguns trechos a vocês, mas posso trazer numa próxima, posso mandar a cópia de algum material, tá? Mas, basicamente, sempre se entendeu que o homem é capaz de Deus, porque em todas as épocas, em todas as culturas, sempre houve o movimento do homem buscando por algo para além de si, buscando o transcendente, né? É óbvio que quando nós dizemos que o homem é capaz de Deus, nós dizemos que o homem, por meio da inteligência, pode alcançar não exatamente a Jesus Cristo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele é capaz de alcançar um ser absoluto, incriado, incausado, mas causa de todas as coisas. Uma inteligência que ordena o universo, que dá unidade ao ser, ao que existe, aquilo que é. Tá bom? Só para tentar puxar algo do último encontro. Então, por exemplo, um dos modos de se fazer isso, Santo Agostinho dizia, é por meio da contemplação do cosmos, do mundo criado, da natureza. Então, quando a gente olha para a obra da criação, seja para as coisas mais complexas e distantes de nós, como, por exemplo, os astros, seja para as coisas mais simples, tá bom? A gente pode pensar na folha de uma árvore. A gente percebe que há nela uma ordem dita natural. Quando a gente olha para uma folha, há um modo de ser folha. Há algo que faz com que ela seja folha e não um cachorro, por exemplo. E eu não sei se alguém aqui cozinha. Alguém aqui cozinha? Sabe fazer bolo? 1, 2... as meninas estão de parabéns, os homens aí nota 0. Quando a gente pensa num bolo, por exemplo, algo muito simples. Eu acredito que para as meninas, para os homens tem dúvidas. Quando a gente pensa num bolo, para a gente fazer um bolo, não é assim? Existem aí os ingredientes necessários, correto? Que são o quê? Farinha, terra, não. Farinha, ovo, açúcar, margarina, não é assim? Tá ok. Mas bastam os ingredientes para fazer o bolo? Uma técnica, uma ordem de fazer. Há uma técnica, não é assim? Um modo, há uma ordem de se fazer isso. Tem certeza? Mas, seu João, e se eu pegar, por exemplo, farinha, trigo, margarina, colocar tudo numa panela e sacudir bem, no final não vai dar um bolo? Vai sair uma gororoba, não bolo. Pois é. Gororoba sim. Mas e se eu sacudir por 1 milhão de anos? Vão ser 1 milhão de gororoba. Vai sair uma gororoba bem antiga. Boa. Ok. Mas e se eu sacudir por 1 milhão de anos e há uma determinada pressão atmosférica? Ainda não vai sair um bolo? Não, porque não foi estabelecida uma ordem para produzir isso. Droga, você é chato, hein? Mas é exatamente isso. Então, pensem bem. Se para a gente fazer um bolo há não somente ingredientes necessários, mas também uma ordem, um tempo de preparo, um modo de fazer, não é assim? Imagina para as coisas mais complexas que existem. Tá bom? Então isso aí já nos coloca
uma certa pulga atrás da orelha. Porque, bem, é mais fácil você crer que existe uma inteligência absoluta que criou tudo que existe e a pôs na ordem da criação, que a colocou, deu a existência a essa coisa, do que você acreditar que você, por exemplo, veio do acaso. Não é assim? Tem gente que acredita nisso. Eu acredito que é preciso ter mais fé para acreditar que tudo que existe veio do acaso do que acreditar que exista Deus. Tá bom? Esse é só um dos caminhos que a gente pode fazer. Há muitos outros, tá bom? Bem, eu me antecipei, mas basicamente para os que não estavam na semana passada. Falando sobre a catequese em si. A catequese, primeiro, não é uma aula. Eu até usei aqui esse termo, eu não gosto muito de chamar de aula, tá bom? Mas é um processo formativo no qual as verdades da fé, ou a fé mesma, ela é ensinada, ela é elucidada, obviamente por meio da razão, mas não somente por meio da razão, para que ao final desse processo, essa coisa que a gente chama de fé, e no final a gente vai, talvez veja exatamente o que é fé, ela surja, ela nasça, ela seja, na verdade, infundida no coração de vocês. Tá bom? Então é isso. É um processo de conhecimento da verdade, que não é ninguém mais que o próprio Cristo, custodiada à igreja. Tá bom? Então, se a gente pegar o catecismo atual, o amarelo, enorme, a gente vai ver ali que ele é dividido em 4 partes. E por que eu salientei isso, enorme? Porque quem já viu aqui, levanta a mão, o catecismo atual? Já viu? Quem já pegou, já abriu? Quem já viu? Tá, serve. Quem já viu? Tá, 50%, mais ou menos metade aqui. Ok. Sabe que ele é bem grande, pesado, é quase uma arma, dependendo do modo como ele é tirado, da distância e tal. Então ele é considerado por alguns teólogos dizem que é mais um tratado. É um tratado, porque ele é bem extenso. Ele fala bastante coisa, e às vezes numa linguagem que alguns dizem, em determinados temas, é pouco objetiva. Então é mais para quem talvez queira se aprofundar, mas tem uma orientação mais firme, porque ele deixa algumas dúvidas, tem bastante filosofia, não é simples. O Catecismo de São Pio X, por sua vez, ele é mais conciso, mais objetivo, e é em forma de perguntas. Porque se a gente fala de fé, por óbvio, algumas coisas são racionalmente explicáveis. Mas se falamos de Deus, é óbvio que Deus em sua totalidade também é mistério. Então, nem tudo nós alcançamos por meio da razão natural. Parte disto nos foi revelado, é revelação. Então não tem muita explicação. Pode-se dizer algo sobre, mas não tem muita explicação. Então é porque é. Eu sei que isso causa algum choque, porque a gente está num tempo... Eu diria que já conseguiram superar o racionalismo, né? As pessoas não creem mais em nada, totalmente relativista, cético. Então é difícil, às vezes, para as pessoas crerem, ou seja, não é nem crerem, mas aceitarem aquilo que é empiricamente comprovado, ou seja, as pessoas estão recusando a ciência. Então é difícil crer, hoje em dia, mais do que nunca. Eu não sei aqui da trajetória de cada um. A minha turma ontem tem, por enquanto, cerca de 15 pessoas, então eu pude ouvir um pouco de cada um. Infelizmente, a gente não tem tempo aqui para saber um pouco da trajetória, de onde veio, porque isso influencia muito no processo catequético, no caminho de amadurecimento da fé, que é, né, o processo pelo qual a gente pede à igreja o crisma, que é o sacramento da confirmação. No batismo, todos nós recebemos ali o sacramento, no qual nos tornamos filhos de Deus e morremos para esse mundo para renascermos, para nascermos, né, com Cristo para a vida eterna, segundo a fé dos nossos pais e padrinhos. No crisma, aqui, né, a partir
destes encontros, nós diremos, não, essa fé é minha também. E eu quero viver e morrer por esta fé. Isso é o crisma. Tá bom? Então, voltando ao catecismo, eu falei do atual, falei do de São Pio X, que não foi revogado, viu? As verdades de fé são as mesmas, mas é muito mais objetivo, é mais simples, é mais direto. E aí eu falo para vocês também do primeiro catecismo da igreja. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Que é a Didaquê. Aí, por que eu falo que é um tijolão? Porque quando a gente olha o primeiro catecismo da igreja, quando ainda os evangelhos não estavam estruturados, né, reunidos em livros, havia ali um textinho que compendiava estas primeiras verdades da fé, chamada Didaquê. Esse é o tamanho da Didaquê. Tá bom? Então eu recomendo. Esse aqui tem, sei lá, 30 páginas mais ou menos. É baratinho, acho que não chega a R$5 na Paulus. Recomendo que todos leiam. Tá bom? E tenham em casa. Mas o catecismo atual, ele é dividido em 4 partes. Não sei se todos sabem. A primeira parte traz lá em que cremos. A segunda parte, os sacramentos. Tá bom? A terceira parte, a vida em Cristo ou a moral cristã. E a quarta parte, a oração. Há um modo correto, um modo único de se chegar às verdades da fé? Não. Há um conjunto de verdades essenciais para que você receba o sacramento. Mas então nós podemos nos utilizar do Catecismo Novo, do de São Pio X. A Didaquê fica faltando muita coisa porque ela foi escrita aí. Depois dela vieram 2000 anos de história, de tradição. Enfim. Há o compêndio. Há o compêndio. Ele pega o Catecismo Novo e faz aquilo que dá uma forma, uma cara que tinha o Catecismo de São Pio X, né? Com perguntas e respostas. Então, recomendo também que se tenha. Então, essa é a estrutura. E a primeira parte, o tema que foi tratado na última aula, era justamente o homem é capaz de Deus, já dissemos aqui, que traz por que podemos crer, se somos abertos a Deus, Deus aproxima-se de nós e o homem responde a Deus. Então essa é a primeira parte do catecismo. Depois disso vem lá o credo, né, em que cremos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 27 e 28. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, né? Diz São Paulo, Atos não. São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. E Jesus, né, como está contido no Evangelho, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá bom? Ok. Tentei sintetizar um pouco, bem superficialmente, aquilo que foi dado na semana passada para que vocês que chegaram hoje não ficassem sem nada. E aí vamos ao tema de hoje. Deus vem ao encontro do homem. Então, nós dizíamos, o homem que é capaz de Deus e que naturalmente tem sede de Deus, e isso se estuda em filosofia da religião, né? Ao longo da história, né, cristã, nós tivemos aí muitos críticos, mas o melhor a tratar de filosofia da religião é ele, o imbatível Santo Tomás de Aquino, né? E com a sua Teodiceia, e depois separando, né, a filosofia da teologia, ele traz lá as razões por que devemos crer, por que podemos naturalmente crer. Isso se comprova, pelo menos se evidencia, por um fenômeno muito simples. Em todas as épocas, em todas as culturas, já dissemos aqui, nós encontramos o surgimento de diversas religiões, não é assim? Então, em todas essas religiões, o que há de comum com todas as religiões, né, é que todas levam a Deus, não é isso? Não, pelo amor de Deus, isso é heresia. É que em todas elas
há essa tentativa do homem de alcançar esse ser absoluto pelo qual ele chega por meio da razão. Então, todas as outras religiões, criações humanas, tá bom? Nessa tentativa do homem chegar ao transcendente. E qual é a diferença do cristianismo do catolicismo? É a única religião onde Deus mesmo se revela ao homem, vem ao encontro do homem, se rebaixa a dignidade, a condição da sua criatura. Et verbo caro factum est. E o verbo se fez carne. Por quê? Para quê? É isso que nós vamos ver, tá bom? Então a primeira pergunta que a gente encontra no segundo capítulo do Catecismo, se vocês abrirem, eu esqueci de anotar o parágrafo, mas depois eu posso consultar. Nós vamos encontrar lá no primeiro tópico, por que teve Deus de se revelar? Alguém faz ideia? Por que Deus precisava se revelar? Por que, Sr. João? Porque se ele não fizesse isso, não conseguiríamos chegar ao conteúdo da revelação dele, por nossas próprias forças. Porque a revelação dele se refere a mistérios. Perfeitamente. Que ultrapassam a nossa razão. Exatamente isso. Porque ao mesmo tempo que nós por meio da nossa razão, somos capazes de alcançar a Deus, como eu disse, não necessariamente é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não necessariamente é o Deus verdadeiro. Porque o ser humano pode descobrir pela razão, ou seja, por si mesmo, que existe um Deus, mas não como Deus realmente é. Portanto, Deus revelou-se exatamente como quis e como quer ser conhecido. E aí a gente trata de uma dinâmica que, para compreendermos melhor, pode nos ajudar a experiência do amor humano. Quem é que ama, já amou ou acredita que ama alguém? Acho que todo mundo, né? Seja lá como chame, como entenda o amor, a gente sabe que na dinâmica da relação, né, o homem, que é um ser dialógico, é um ser, uma criatura para o outro, né? Ele precisa, para amar verdadeiramente, conhecer. O Catecismo de São Pio X diz isso. Para que o homem veio ao mundo? Para que o homem existe? Para conhecer, amar e servir a Deus. Por que as pessoas, por que os padres, os bispos, as freiras abdicam das suas vidas, de uma família e se lançam em missão, de uma carreira profissional e se lançam em missão? Para servir a Deus. Mas por que servem a Deus? Porque amam a Deus, amam a igreja e querem fazer chegar aos outros homens a verdade divina. Mas por que amam? Porque conhecem a Deus. Nenhum de nós é capaz de amar aquilo que não conhece. Então, quando a gente fala que conhece alguém, que a gente, na verdade, ama alguém, a gente está dizendo o que mesmo? Segundo essa construção que a gente acabou de fazer, que a gente conhece essa pessoa. Não é assim? Mas a gente não conhece o outro, a quem diz amar, se essa pessoa também não se revela, não abre o próprio coração e diz quem ela é. E aí está o mistério, tá bom? Então não há outro motivo. Deus não precisa de nós. Primeiro engano que alguns aqui podem cometer. Eu fui lá ao encontro do Crisma porque eu quis. Mentira. São Paulo diz, é de Deus que procede tanto o querer quanto o fazer. Se vocês estão aqui, foi porque Deus mesmo os atraiu e os trouxe aqui.
Desde toda a eternidade, o Senhor sonhou com este momento. Deus quis este momento. E com essa vinda de vocês, com esse processo catecumenal, o Senhor quer revelar a vocês, a cada um de vocês, o quanto Ele vos ama. Do seu jeito, com os seus defeitos, também com as suas qualidades, com a sua história de vida, com os seus dramas, com os seus sofrimentos, com a sua dificuldade. Então, guardem bem isso. Apesar da gente ter, como eu já disse aqui no começo, muitos catecismos, o catolicismo não é um mero conjunto de regrinhas que eu sigo para me salvar ou para ganhar alguma coisa. Tá bom? O catolicismo é encontro com a pessoa divina de Cristo Jesus, que se encarnou, que veio ao nosso encontro para nos dizer a palavra do Pai. E por meio do seu rosto humano, nos revelar o rosto divino. É por isso. Tá bom? Todo o resto é consequência. E por meio desse amor, nos redimir dos nossos pecados e nos divinizar. Oh, sim, nos divinizar. Para que nós sejamos como Ele, um dia, na glória dos céus. Então, vai dizer São Paulo... Perdão. É, exatamente isso. Nos dirá São Paulo. Muitas vezes, em sua carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e seguinte. Muitas vezes e de muitos modos, falou Deus antigamente aos nossos pais, não somente os nossos pais na carne, mas aos nossos pais espirituais, aos patriarcas, aos santos que nos antecederam. Falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio de Cristo. O que isso quer dizer? Bem, se a gente olhar para toda a história da humanidade, especificamente para a história da salvação, nós vamos perceber que em todas as épocas Deus veio e se manifestou, ainda que veladamente, aos homens. E a gente divide, né, como é a divisão. O calendário civil se utiliza também dessa divisão. Nós vemos que a história teve um marco, que é a vinda de Cristo, e que há um antes e um depois, não é assim? Então nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá bom? Antes de ser meramente uma divisão bíblica, é uma divisão histórica. Então nós temos lá um modo, nós temos a palavra de Deus, que é o modo perfeito como Deus nos fala, tá bom? E aí a primeira coisa, depois de anos de protestantismo, de deformação intelectual, que nós precisamos entender, tá? Esse é o ABC para a catequese, para todo o processo catequético. A palavra de Deus não é exclusivamente a Sagrada Escritura, tá bom? Então, quando a gente fala de palavra de Deus, quando nós dissermos palavra de Deus, nós não vamos, tá? Desfaz aí agora do seu imaginário de que a gente está falando da Bíblia somente. Ah, olha só, católico idólatra, está lá desmerecendo a palavra de Deus. Não, tá bom? É porque a gente, para entender a história da salvação, a gente precisa olhar tudo aquilo que o próprio Deus constituiu como sua palavra. Por exemplo, quando a Didaquê foi escrita, os evangelhos ainda não estavam compilados. O cânon bíblico ainda não havia sido determinado, fechado pela igreja. Então havia pregadores itinerantes que passavam pelas comunidades ou que tinham
os apóstolos que tinham convivido com Cristo e ali deixavam alguma mensagem daquilo que tinham ouvido dele mesmo, ou que tinham recebido dos outros apóstolos. Mesmo os judeus, os rabinos, eles não tinham compilado toda aquilo que para eles é a Sagrada Escritura, toda a Torá. Eles andavam cada qual com um trecho. E aí aquele que pregava sobre aquele trecho que trazia, tá bom? Então, o que a igreja exatamente define como palavra de Deus? Alguém ousa dizer? Alguém chuta assim? Além da Bíblia, o que mais é a palavra de Deus? Para nós católicos. Tudo aqui. Pode falar assim. Fala, coragem. A tradição e o magistério da igreja. Perfeito. Ou tudo aquilo que revelou, que Deus revelou e a igreja aceita como verdade que nos é imposta. Muito bem. A acreditar. Muito bem. Tudo aquilo que Deus confiou à igreja como aquilo que os santos padres chamaram de depositum fidei, o depósito da fé, que é um tesouro. São Paulo diz sabiamente numa de suas cartas: estejais atento a tudo aquilo que os apóstolos disserem, pregarem, tanto de modo escrito quanto de modo oral. Você quer ver quebrar as pernas de um evangélico? É perguntar a ele: onde Jesus mandou escrever a Bíblia? Não tem. Então, muita coisa do que cremos não é invencionice humana. Mas foi sim dito por Deus, que falou em Cristo e também por meio dos apóstolos, nas comunidades cristãs, e foi sendo transmitido, ecoado ao longo dos séculos. Ah, por que o Papa veste assim? Por que os padres vestem assim? Tá bom? E muitas outras coisas. É uma fonte inesgotável. Então, a gente falando exatamente da palavra de Deus enquanto a Bíblia, tá bom? Aquilo que foi transmitido de maneira escrita. Já dissemos aqui, a gente tem o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos um primeiro momento onde Deus falou aos homens por meio da criação. Livro de Gênesis, principalmente, né? Onde a gente tem lá todo o relato da criação e tudo mais. Alguns falam de 2 relatos porque é um corte entre o primeiro capítulo, na verdade o segundo e o terceiro. Parece que são 2 momentos. Nós temos os patriarcas, que a gente chama de pais na fé. Nós temos os profetas, os juízes, enfim, os reis, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, nós temos a revelação, aquilo que nós chamamos de revelação, com R maiúsculo. Que revelação é essa? O próprio Cristo e tudo aquilo que Ele nos deixou. Tá bom? Então, desse modo, são 2 momentos. E toda a história da salvação... Um padre amigo meu disse certa vez que ela é a mesma história escrita de muitos modos. Porque a dinâmica, não só da pedagogia divina, como também da resposta dos homens, é sempre a mesma. Deus vem, se mostra ao homem, faz um convite, faz um chamado, esse homem ou esse povo aceita e trai a Deus. É sempre assim. Adão e Eva, foi assim. Depois, com Abraão, os descendentes de Abraão, assim. Com Moisés, assim. Pelo menos com o momento histórico, não Moisés em si mesmo. Mas o povo vai lá, por exemplo, Deus está tirando do Egito, levando para a Terra Prometida, e o que o povo faz? Ih, está demorando muito isso aí. Vamos criar aqui um novo Deus. E fazem um bezerro de ouro, recolhem todo o ouro da comunidade e constroem um bezerro de ouro para adorar. Depois, no tempo dos profetas, um outro padre amigo meu sempre diz: você quer reconhecer nos nossos dias um profeta?
é só buscar ver se ele é perseguido. Porque todo profeta, a gente fala dos profetas com P maiúsculo, no Antigo Testamento acabavam sendo mortos. Por quê? Porque eram maus? Porque faziam mal? Não, porque diziam a verdade. Porque anunciavam a verdade que Deus lhes mandava. Então, toda a história da salvação, como eu disse, traz essa dinâmica. Não é assim? Tem um trecho, agora eu não lembro se está em Provérbios ou se está nos Salmos, né? 7 vezes, como é que é? 7 vezes, ao dia 7 vezes cai o justo. Me ajuda a lembrar, seu João. O justo peca 7 vezes, alguma coisa assim, não é assim? Alguém já ouviu? Alguém pode me ajudar? Hã? Aquele que se julga justo peca 7 vezes ao dia. É São João. É São João. No Apocalipse. Perfeito. Ótimo. Então essa é a dinâmica, mesmo depois de Cristo. Mas em Cristo, a gente vai descobrir depois. Vai para o YouTube, ou o Igor corta essa parte, ou é bom que com a internet é assim, né? Vai no YouTube, a pessoa assiste 10 anos depois e coloca lá a resposta. Ou uma ofensa, seu burro. Ou então ela vai lá e responde, não, é livro tal. Então, tá bom, tem a sua vantagem. Então, em Abraão, Gênesis 17:3, Deus o constituiu pai de um grande número de nações. E nele abençoou todas as nações da terra. Gênesis 12:3. Em Moisés, Deus aparece, alguém lembra? Como uma sarça ardente. A Moisés, que era um pastor, e o envia em missão para anunciar ao povo a libertação. Não foi assim? Mas aí Moisés, quando recebe o chamado e vai anunciar aquele povo, ao seu povo, ele pergunta, né? Aí o processo de conhecer para amar. Tá, mas quem direi que tu és? E o que Deus responde? Eu sou aquele que sou. Algumas traduções, aquele que é. Outra tradução, eu sou. Eu sou. E isso é muito interessante, porque tem teses, mestrado, doutorado, dissertações, que trazem lá a explicação filosófica disso. Eu sou aquele que sou. Questão metafísica bastante interessante, mas bem complexa. A gente deixa para uma próxima. Para dizer o seguinte, o é, a cópula desse termo, o é, o sou. Deus está dizendo o seguinte, eu sou o ser que sustenta o ser de todas as coisas. Tá bom? E nos profetas a gente tem trechos belíssimos. Por exemplo, o profeta Jonas, não é assim? Medroso, recebe o chamado de Deus para anunciar a verdade e a libertação ao povo. O que ele faz? Foge. Aí é engolido por um grande peixe. Até hoje estão brigando para saber se era um grande peixe, se era baleia. Não é possível, né? Mas hoje se diz de tudo, não há mais verdade, né? Baleia. E quando ele compreende que Deus estava chamando para que ele anunciasse a salvação ao seu povo, ele se arrepende, é cuspido para fora do peixe, volta para anunciar a salvação ao povo, o povo se arrepende e volta para os caminhos de Deus. Então, em toda a história da salvação é assim, toda a história. Umas vezes mais dramáticas que as outras. Então, os profetas foram açoitados, às vezes o povo inteiro de Israel, do antigo Israel, preso, exilado, por crer no Deus verdadeiro. E no Novo Testamento, nós encontramos, e essa expressão é muito bonita, muito forte, parece muito singela, mas tem um grande significado, a palavra definitiva de Deus para os homens. Jesus Cristo. Então, os padres da igreja, também a Sagrada Escritura vai dizer, Cristo é a última palavra que Deus quis dizer à humanidade. Por que a revelação com R maiúsculo?
Porque depois de Cristo não há mais nada a ser revelado. Não tem mais nada para ser dito. Então toda vez aparece aí um pastor dizendo, não, eu sou o Cristo, eu voltei. Não, não é nada disso, vocês entenderam errado, viu? No caso, tem uma igreja que foi fundada nos Estados Unidos, que ele diz que recebeu, né, uma revelação de São Miguel Arcanjo, do Arcanjo Miguel. Enfim. Então, ao longo da história, a gente vê também essas deturpações. Mas saibam disso. Fora de Cristo não há mais nada a ser dito, a ser revelado. E aí, falando especificamente das Sagradas Escrituras, ok. Quando a gente fala especificamente das Sagradas Escrituras, muita gente diz assim, eu não posso basear a minha fé, a minha crença, num livro cheio de erros, cheio de mentiras. Como é que pode ser a palavra de Deus algo que não traz nenhuma precisão científica, histórica? Quem já ouviu isso aqui? Não é assim? Então, para entender de fato, tá bom? Para rebater esse argumento, nós precisamos entender que a Bíblia não transmite precisão histórica nem conhecimentos científico-naturais. E os autores que escreveram os livros da Bíblia, também, assim como nós, eram filhos do seu tempo. Deus falou aos homens, sim, mas Deus não violentou a razão destes mesmos homens. Imagina se na Sagrada Escritura o Senhor fala de smartphone, totalmente descontextualizado. Por que Deus se encarnou, se fez homem, nasceu no meio de um povo específico, vindo para um povo que já aguardava uma promessa, profecias? Por quê? Porque não basta, quando a gente conversa com alguém, dizer qualquer coisa. Quem conversa, quem diz algo, quer ser compreendido. Então Deus se utilizou da linguagem humana. Da linguagem humana. Então é por isso que muitas vezes a gente acha, quando lê alguma coisa do Antigo Testamento e depois passa a ler o Novo, a gente acha que são dois deuses diferentes. Não, mas o Deus do Antigo Testamento era violento, era bravo. Não é assim? Mas como é que se... Jesus Cristo é uma farsa. Falando de amor o tempo todo, o Deus do Antigo Testamento mandava matar, mandava invadir cidades. Por quê? Porque Deus se utiliza da linguagem do tempo em que fala, em que falou. Então, no Antigo Testamento, Deus era conhecido como Deus dos exércitos. Por que Deus dos exércitos? Porque todos sabiam que aquele povo, o pequeno Israel, era o povo que servia, adorava a um Deus que não lhes permitia perder batalhas. Porque a gente está falando de um tempo onde a força, as guerras, imprimiam o caráter do seu povo. Então, obviamente, isso para nós pode parecer um pouco distante da nossa realidade. Outro dia eu conversava com uma professora, ela dizia, eu acho que o problema de hoje é que nós estamos muito civilizados. A gente pega uma pessoa que às vezes não tem problema nenhum, nasceu no tempo da internet, resolve tudo com um botão, enfim. Aí a pessoa entra em crise porque está distante da família, sofre, quer se matar. No tempo da minha avó, que ela tinha que tirar água do poço, matar lá o porco, 2 vezes o tamanho dela, não tinha espaço para depressão. Claro que a gente sabe que tem outros motivos, né? Tem motivos fisiológicos, mas vocês estão entendendo? Cada época, cada homem é fruto também do seu tempo, do seu meio. Então Deus precisava falar conforme a linguagem de cada tempo.
Então também os autores eram filhos do seu tempo. A sua forma de expressão é influenciada pelas concepções culturais daquelas épocas. Alguns podem dizer, por vezes inadequadas, tudo bem, é uma concessão que se faz, mas é o meio no qual estavam inseridos. Não obstante, tudo o que o ser humano precisa saber sobre Deus e sobre o caminho da sua redenção encontra-se com infalível segurança na Sagrada Escritura. Tá bom? Então, apesar de tudo aquilo que pode parecer algum erro científico, tá bom? De ciências naturais ou então de conhecimento histórico, não importa, não interessa. Por quê? A mensagem contida naquele livro, naquele texto, é a revelação divina, porque traz exatamente o que nós precisamos para a nossa salvação, e é isso que importa. Agora, a Sagrada Escritura também pode servir como um livro histórico, dependendo do livro e do trecho que se utiliza. Tá bom? Ok. E aí alguém vai perguntar, como então nós podemos interpretar, nós podemos ler corretamente a Sagrada Escritura? Alguém sabe? Você já respondeu, deixa para outro. Como a gente pode fazer uma leitura correta, sem se equivocar na interpretação, sem cair numa heresia ou num desvio daquilo que Deus quis de fato dizer? Se Deus é perfeitíssimo, absoluto, se em Deus não há erro, se Deus não pode ensinar o erro, como é que a gente vai fazer a interpretação correta da palavra de Deus? Seguindo o magistério da Igreja. Perfeito. Então quem dá a palavra final sobre a interpretação legítima das Sagradas Escrituras é o seu João da esquina? Não. É o pastor da bola de neve? Não. É o padre fulano de tal lugar? Não. É um bispo? Deveria, mas na atual crise que nós estamos metidos, por muitas vezes também não. Porém, se ele falar em nome do depósito da fé, a fé verdadeira, da tradição apostólica, daquilo que os apóstolos mesmos transmitiram, e foi comum em todas as épocas da igreja, ok, ele fala infalivelmente em nome de Deus. Então a interpretação correta das Sagradas Escrituras, ela é guiada, iluminada pelo magistério da igreja. O que é o magistério? Quando a gente diz, a igreja é mãe e mestra, porque cabe a ela o munus de educar corretamente nas verdades da fé. Ela é a depositária. Tá bom? Então não tem espaço nenhum para livre interpretação. Ou, como tem se difundido até no meio da nossa igreja, da verdadeira igreja, a bibliomancia. Eu quero ouvir a voz de Deus. Aí eu pego a Bíblia, já viram isso? Pego a Bíblia, fecho os olhos, canto alguma coisa bem envolvente, aí abro. Opa! Ih, não, peraí. Deu alguma coisa. Ih, vou ter que cortar a mão aqui. Porque se a tua mão te leva a pecar, ou se teu olho te leva a pecar, o que está escrito lá? Vai e arranca-o fora. E aí, na história da igreja, a gente teve um caso desse. Um padre da igreja, chamado Orígenes, leu isso e se castrou. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, quando a gente for tomar a Sagrada Escritura, porque por ela mesma é um livro, ok? Mas iluminando a nossa vida no sentido correto, é a palavra de Deus. Tá bom? E isso se faz como? À luz do magistério, daquilo que os santos ensinaram, daquilo que os doutores da igreja ensinaram, daquilo que os papas ensinaram, infalivelmente os concílios da igreja. Tá bom? Ok. Agora tá todo mundo com medo da Bíblia. Ninguém mais vai abrir a Bíblia para rezar, para estudar ou para rezar, porque eu só posso lê-la conforme o magistério? Errado.
São Jerônimo diz, tradutor da Bíblia, da Sagrada Escritura para o latim, a Vulgata, ele tem uma frase emblemática que é muito reproduzida por aí, mas que é muito verdadeira. Lembra que a gente falava sempre nessa dinâmica, viu? Do conhecer para amar. São Jerônimo dizia, desconhecer as Sagradas Escrituras é desconhecer a Cristo. Então, se você quer de fato, se você veio até aqui para conhecer a Jesus, para amá-lo, e um dia, se Deus assim o quiser, né? Que é a missão de todo católico, servi-lo, não sei, como freira, como freiras, como padres, não sei se vai sair daqui algum padre, Deus sabe, como diáconos, como anciãos, né? Como homens e mulheres casados, leigos, ou leigos consagrados, Deus o sabe, nós precisamos ter esse amor que nos foi sequestrado pelos irmãos protestantes. Porque depois da Sagrada Eucaristia, tá bom? Do pão e do vinho consagrados, que já não são mais pão e vinho, são carne e sangue de Jesus, a palavra de Deus é o lugar por excelência onde Deus manifesta a sua presença. Por isso que a própria missa é dividida em duas partes. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Tá bom? Ok. Então, mas ainda nessa toada, para que ela seja lida corretamente, a palavra de Deus precisa ser lida em espírito orante. Bento XVI dizia que a verdadeira teologia se faz de joelhos. E qual é o problema hoje? Por que há tantos teólogos dentro da própria igreja ensinando erro, ensinando heresia? Por quê? Porque estes homens e mulheres hereges de um tempo onde não mais se condena o erro, não têm a fé católica, não creem, em algum momento se perderam, não têm a fé em Cristo, não conhecem a Cristo. Eles conhecem palavras, eles conhecem teorias, mas não conhecem a Cristo, porque abandonaram o magistério. E a gente precisa ter muito cuidado. Então, para conhecer a Cristo de verdade, a gente precisa ter esse espírito orante, ou seja, com a ajuda do Espírito Santo. O verdadeiro autor da Bíblia. Então, ela não é somente a palavra de Deus, só para vocês entenderem. A Sagrada Escritura ela contém a palavra de Deus, porque ela não é exclusivamente a palavra de Deus. Fica claro? Então, a Bíblia é como uma longa carta de Deus dirigida a cada um de nós. Por isso, temos de acolher as Sagradas Escrituras com grande amor e respeito. Primeiro, devemos ler a carta de Deus, isto é, não isolar pormenores sem o todo. Esse é um grande perigo. Para entender corretamente o Novo Testamento, eu preciso lê-lo à luz do Antigo Testamento. Para saber, para ter certeza, desde o primeiro livro dos Evangelhos, São Mateus, que Cristo é Deus, eu preciso saber que todos os profetas já anunciavam que viria o Filho de Deus. Tá bom? Depois, devemos orientar orientar esse todo para o seu coração, para o coração desse mistério. Qual é o coração desse mistério? Qual é o centro de desse grande depósito da palavra de Deus? O próprio Cristo. Então eu não posso ignorar as particularidades de cada livro da Sagrada Escritura, de cada época, de cada autor, mas eu também não posso focar no pormenor, tá ok? Ou no todo, esquecendo o coração da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Assim como nós não podemos ler o Antigo Testamento ignorando o Novo Testamento,
onde Cristo mesmo se revela a Deus, nós também não podemos ler o Novo Testamento ignorando tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento. Ok. Então, sobre a Bíblia, tá bom? Bíblia, biblos, no grego, significa livro, ou livros, tá bom? Você quer falar? Ah, tá. Livros, tá ok? Como eu disse, Antigo e Novo Testamento, possuindo o Antigo Testamento 46 livros, tá bom? Onde nós temos o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, os livros sapienciais, Provérbios, Eclesiastes, tá bom? Salmos, os livros proféticos, enfim. No Novo Testamento, nós temos 27 livros. Os 4 evangelhos, e aí em ordem, os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, as cartas de São Paulo, e por fim, cadê? Cartas católicas. Alguns teólogos colocam a carta aos Hebreus, porque apesar de ter assumido a autoria dela, São Paulo, alguns dizem que não seria de São Paulo pelo modo, dentro da própria carta tem vários estilos de escrita, inclusive que não seriam de São Paulo. Então colocam separado alguns a carta aos Hebreus e as cartas católicas. As cartas católicas, por fim, o Apocalipse de São João, né? As cartas católicas são carta de São Tiago, carta de São Pedro, carta de 1 e 2, carta de São João, carta de São Judas, tá bom? Então, para os cristãos, no Antigo Testamento, Deus mostra-se como, para fazer a interpretação correta, o que a gente precisa tirar de essencial do Antigo Testamento? Ele é o Criador e o sustento do mundo. Como guia e educador da humanidade. Também os livros do Antigo Testamento são palavras de Deus e Sagrada Escritura. Sem o Antigo Testamento, nós não podemos entender Jesus, exatamente como eu disse aqui a vocês. Então, toda a Sagrada Escritura, do Antigo ao Novo, nós vemos toda uma história didática. Nós vemos a pedagogia de Deus que quer falar ao homem em cada época do seu modo, com o modo correspondente. Já no Novo Testamento, consuma-se a revelação divina. O Novo Testamento não anula tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento, mas ele dá plenitude ao que foi ensinado lá atrás. Ele completa o que falta, ele coloca os pontos naquilo que nós recebemos dos patriarcas. São o coração da Sagrada Escritura e o mais precioso tesouro da Igreja. Neles mostra-se o Filho de Deus como ele é e vem ao nosso encontro. Nos Atos dos Apóstolos, nós conhecemos os primórdios da Igreja. Eu quero saber como viviam os primeiros cristãos. Atos dos Apóstolos. E a ação do Espírito Santo. Nas cartas apostólicas, nós conhecemos como a vida cristã pode ser iluminada em todas as suas dimensões pela luz de Cristo. E, por fim, isso nas cartas apostólicas e nas cartas católicas. E, por fim, no livro do Apocalipse, nós, por meio de São João, da revelação dada por Deus a São João, o evangelista, nós antevemos o fim dos tempos. Como toda essa história pedagógica do amor de Deus, como toda a história da salvação, ela vai terminar. Tá bom? Então diz a tradição da Igreja: Jesus é tudo o que Deus nos queria dizer. Todo o Antigo Testamento, então, nada mais é
do que a preparação para a encarnação de Deus. Por que Deus escolheu um povo específico? Porque Deus foi preparando esse povo com gestos, sinais, símbolos, acontecimentos para receber o seu filho. Todas as promessas de Deus encontram em Jesus o seu cumprimento. Portanto, ser cristão significa unir-se cada vez mais à vida de Cristo. Para que tantas palavras? Resumo de tudo isso que nós vimos aqui. Como eu dizia no início, é para cumprir um conjunto de regrinhas? É para ser abençoado, como diz a teologia da prosperidade? Se você é amigo de Deus, você tem que estar rico. Se tem alguém aqui que não está rico, tem algum problema aí. Não é assim. Se a gente olhar para a história da salvação, pelo contrário, né? A gente vê que os amigos de Deus são os que mais sofrem. É para resolver todos os problemas da sua vida. Não é assim, seu João? Pare de sofrer. Não é assim? Isso é fé católica, né? Não? Tem certeza? Não, né? Pelo contrário, Cristo sofreu mais do que qualquer um. Então, toda a palavra de Deus nos aponta para o próprio Cristo. E se nós quisermos entender aquilo que Deus quis nos dizer, nós precisamos olhar para a vida desse que Isaías chamava de o servo sofredor. Então ser cristão é ser masoquista. Tem que gostar de sofrer. Não. O que Jesus faz, o que Deus faz em Cristo é ressignificar o maior medo humano, ou os maiores medos humanos, o sofrimento e a morte, a dor. Esse é um dos pontos centrais do cristianismo. Cristo veio dar resposta a este problema que é também filosófico, ao qual nenhuma outra religião conseguiu resolver. Óbvio, não são verdadeiras, mas poderia resolver. E mais do que isso, mais do que trazer essa resposta para toda a humanidade, Ele nos elevou e nos eleva por meio da sua graça acima da nossa condição pecadora. Então, essa dinâmica que toca toda a Sagrada Escritura. Se por meio de um homem o pecado entrou no mundo, o mal entrou no mundo, por um homem a salvação entrou no mundo. No Antigo Testamento é comum das religiões primitivas, como eram os cultos dessas religiões? Sacrifício de animais. Isso a gente vê nas religiões de matriz africana e a gente vê também na história do povo de Israel. Então, toda vez que o sacerdote ele ia expiar os pecados, os seus pecados, né, pedir perdão a Deus pelos seus pecados e pelos pecados, pelo mal cometido pelos fiéis, pelos seus irmãos, pela Assembleia, ele sacrificava um animal. Só que por cada sacrifício feito, por cada animal sacrificado pelos nossos pecados, ao mesmo tempo, talvez, pelo mundo, no meio do povo, ocorressem 1 milhão de vezes mais pecados. Imagina. Então, se os sacerdotes, se o judaísmo fosse a consumação da revelação, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, para que nós fôssemos redimidos, nem se todos os animais da terra fossem sacrificados, a gente conseguiria perdão de todos os nossos pecados. Nem se todos os homens fossem sacrificados, Deus não permitiria isso, apesar de ter proposto, né, a Abraão, nós teríamos os nossos pecados redimidos.
Então Deus escolheu o seu próprio Filho. Então por que tudo isso? Por que a história da salvação? Por que Deus não desistiu de nós? Porque Deus nos amou. Deus, diga, senhor. Porque uma criatura não pode dar satisfação perfeita ao Criador. Perfeitamente. Porque nenhum ato humano poderia redimir, poderia pagar nenhum pecado sequer do próprio homem. Então Deus escolheu o seu Filho unigênito para morrer por amor de nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, e vida em abundância, a vida eterna. Bastaria uma só gota de Cristo para que todos nós fôssemos salvos. Mas Ele não se contentou em dar uma só gota. Pelo contrário, Ele deu até a última gota para que nós fôssemos libertos. E na cruz se fez pecado por nós, mesmo sem ter cometido nenhum pecado. Deve nos envergonhar, em algum sentido, tamanho amor. Desproporcional amor, desmedido amor. Quando a gente fala, pode ficar um pouco distante, né, que Deus entregou o seu Filho único para morrer por nós, por nossos pecados. Por todos, por muitos, se assim quisermos, mais exato, pelos piores, por todos, por você e por mim. Agora, para chocar vocês, pelos assassinos, pelos estupradores, pelos homicidas, por todos aqueles que se abrirem à salvação. Infelizmente, nem todos se salvarão, porque muitos são os chamados, mas poucos são escolhidos. Porque a escolha de Deus, todos são chamados à eternidade, mas só são escolhidos para entrar na vida eterna, para ser como Deus, para esse mundo em que olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram o que Deus preparou para cada um de nós, onde não se conhecerá mais a noite, onde o sol brilhará, a face de Deus brilhará como o sol para todos, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá fome, miséria. Aqueles que também escolherem por Deus, escolherem por Cristo e assim aceitarem esse convite de amor. Essa é toda a história da salvação. Em toda a história da salvação, do Antigo Testamento ao Novo, dos profetas, dos patriarcas aos santos, nós vemos essa dinâmica, onde Deus convida, Deus ama e não é amado. São Francisco tem uma frase, inclusive, que diz isso. O amor não é amado. Então que, finalizando, meus queridos irmãos, que esse processo catequético, peço perdão por se me estendi no tempo, a gente já vai fazendo penitência e vai pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, né? Esse calor carioca, eu já estou me sentindo aqui em janeiro, fevereiro, que delícia, bendito seja Deus. É pouco, a gente merece pior. Que esse caminho de catecumenato nos leve a amar a Deus, nos leve à santificação, nos leve a imitar Jesus, é isso, a imitar Jesus, a buscar ser como Ele. E aí na própria Sagrada Escritura a gente pode ler um trecho que diz assim: ao homem parece impossível. Pode parecer até uma arrogância, né? Ser como Jesus, que história é essa? Tá doido? Não quero isso não. Quando se pergunta, quem quer entrar no céu? Quem quer a vida eterna? Quem quer reencontrar todos os parentes que ama? Quem quer ver a face de Deus? Todo mundo. Eu acho, não sei. Eu não vou perguntar aqui para não constranger ninguém. Talvez alguém não queira. Mas quando a gente pergunta assim,
Quem quer ser santo? Aí o bicho pega, né? Sabe por quê? Porque a gente acha que é impossível. E de fato, pelas nossas próprias forças, sem gnose, viu? O homem por si mesmo não é capaz de se salvar. Por isso nós precisamos da graça divina, do favor imerecido do Espírito Santo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E nós temos ao nosso lado a graça de Deus para nos ajudar nos sacramentos que vocês vão pedir à igreja. Espero que ninguém desista. Pelo contrário, na próxima tem o dobro de pessoas aqui. Porque nós entramos nesse caminho de subida aos céus, que começa aqui. Mestre, onde está o reino dos céus? Onde está o reino de Deus? Onde está, seu João? O reino de Deus, eu penso que está aqui na igreja agora, entre nós, e futuramente no céu, na parousia, para toda a eternidade. É aquilo que os teólogos chamam de tensão escatológica, que o próprio Jesus responde aos apóstolos. O reino dos céus já está no meio de vós. Já está. O reino dos céus é essa disposição em amar, como Cristo amou do alto da cruz, em se sacrificar pelos irmãos, em fazer esse caminho para a vida eterna. Então vamos, coragem, coragem. Porque apesar de a salvação ser individual, nós não entraremos lá sozinhos. Ao mesmo tempo que muitos de nós, que já estamos na caminhada há algum tempo, seu João, a gente tem que se cuidar. Acho que o senhor mais do que eu, porque tem mais tempo de vida. Ai, brincadeira. Para não sermos escândalo, caminho de perdição para os outros, em contrapartida, cada um de nós pode ser ponte, pode ser elo, pode ser seta a ajudar os seus irmãos, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos a entrarem no céu. Esse é o nosso dever. O liberalismo incutiu na cabeça de muitos católicos de que ser cristão é viver na esfera privada uma fé quase supersticiosa que vai me conceder algum bem. Mas eu não posso falar para o outro. Eu não posso falar isso em público. Eu não posso querer que numa entidade pública tenha uma cruz, tenha uma imagem de Nossa Senhora. Balela. Uma das últimas palavras de Cristo. Ide por todo o mundo e a toda a criatura anunciai o Evangelho. Batizai toda a criatura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é para isso que vocês estão aqui. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que o CDB existe. É para isso que a Igreja Católica, todos nós, existimos. Para anunciar esse reino de amor. Para anunciar a vida eterna. Para anunciar esse Deus que nos amou e nos ama incondicionalmente. E nos quer todos juntos com eles. Esse é o convite. Esse é o convite de Cristo para nós. E é esse convite que cada um de nós tem que fazer diariamente aos seus irmãos. Então vamos lá, coragem. O Senhor nos chama, o Senhor nos quer junto dele eternamente, para amá-lo eternamente, para nos amarmos eternamente. Que o Senhor nos ajude, nos dê a graça por meio da Virgem Maria. Amém? Vamos rezar? Pedindo à Virgem Santíssima que nos ajude, que interceda por nós e nos conceda essa graça de ver em Deus, de ver na sua igreja o caminho da salvação, o caminho da felicidade eterna. Dizia Santo Agostinho: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, eis que estavas dentro e eu fora. Que o Senhor nos ajude nessa busca dele mesmo.
das bem-aventuranças eternas, por meio do amor, da caridade cristã, do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para que retornemos para as nossas casas em segurança, para que a verdade de Cristo se manifeste em nós, permaneça conosco e transforme o nosso viver, peçamos a intercessão de nossos anjos da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Viva Cristo Rei! Viva!